Bom, iniciando o nosso curso, vamos tratar aqui sobre a introdução de conceitos que eu considero importante da gente abordar nesse momento, né? Então vamos aos conceitos básicos aqui sobre metodologias ativas, alguns exemplos e falar um pouco sobre o grupo de trabalho também, né? Os GTs que eu chamo, né? E a sua importância, né? Qual é a sua importância? Então, dentro dessa introdução sobre metodologias ativas, é bom a gente conhecer e saber também o outro lado, né? Por que metodologia ativa e por que a metodologia passiva. Então, colocando sobre a metodologia passiva, o modelo mais conhecido e praticado nas instituições hoje no Brasil é aquele em que o aluno acompanha a matéria lecionada pelo professor por meio de aulas expositivas, com aplicação de avaliações e trabalhos. Então esse é o método tradicional, é o método conhecido como passivo, pois nele é o docente que é o agente, né, é o protagonista da educação. Entretanto, na metodologia ativa, o aluno é o personagem principal e o maior responsável pelo processo de aprendizado. Sendo assim, o objetivo desse modelo de ensino é incentivar que os alunos, a comunidade acadêmica, o professor desenvolva a capacidade de absorção de conteúdos de maneira autônoma e participativa. Ou seja, dentro desse caso, o aluno ele é o centro do processo de ensino-aprendizagem. Então, a metodologia ativa ela permite, ela incentiva a autonomia do aluno na descoberta dos conteúdos e não daquele framework passado pelo professor, naquele conteúdo passado pelo professor, e a participação, ele tem que ser ativo dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, como os alunos geralmente aprendem, né? Então aqui a gente tem uma diferenciação de métodos passivos e métodos ativos. Então 10% lendo, 20% escrevendo, 50% observando e escutando, que é o método tradicional de aula, que é o método passivo. Agora fazendo, discutindo, debatendo, praticando, fazendo e ensinando, ele é um método ativo, quer dizer, o aluno ele participando do processo, debatendo, discutindo, avaliando, praticando, ele passa a ser o agente principal do processo educacional e, consequentemente, o grau de retenção dele do conhecimento também será maior. Dentro da pirâmide aqui de conhecimento, do Edgar Dale e do William Glasser, nós podemos ver também que os métodos tradicionais, né, o método passivo, o grau de retenção ele é bem menor, né? Essa pirâmide é famosa porque a gente consegue ilustrar, né, através de verbos, aquilo que o aluno deve fazer para ele poder construir esse conhecimento de uma forma mais efetiva. Então, conversar, debater, reproduzir, definir, você tem um grau de retenção de conhecimento muito maior, né? Escrever, interpretar, praticar, diferenciar, demonstrar, ampliar, explicar, ilustrar, também são níveis de conhecimento muito mais importantes, né, que vai se dar para o aluno, do que simplesmente ele sentar na cadeira e tentar receber o conhecimento passado pelo professor. Então a ação do aluno é muito importante para a metodologia ativa poder dar certo também. O professor ele tem que ser o condutor desse tipo de ação do aluno. Ele tem que possibilitar, ele tem que incentivar, motivar com que o aluno passe a ser o centro do processo de ensino-aprendizagem. Então, quais são as principais metodologias que existem? Uma delas é a aprendizagem baseada em projeto, que eu gosto muito, uso em sala de aula, mesclando as duas técnicas, né? O PBL, que é desenvolver um determinado projeto feito por um grupo
de trabalho. Então o PBL ele tem por objetivo fazer com que os alunos conheçam, aprendam, né, através do desenvolvimento colaborativo de um determinado desafio, de um determinado projeto. Quer dizer, não é um pedaço pequeno, é um projeto desenvolvido ao longo do semestre, pode ser, ou do bimestre. Então é um projeto já bem definido, com várias fases, onde os alunos, dentro de um grupo de trabalho, vão desenvolver esse projeto. O próximo é a aprendizagem baseada em problemas, onde você pode focar um determinado problema, isso em qualquer disciplina, né? Você pode usar em matemática, física, biologia, química, português, inglês, né? Colocar um determinado problema e permitir com que os alunos desenvolvam ou busquem a solução desse determinado problema. Então é muito usado também, né? Quando eu dava aula de algoritmos, eu utilizei muito, né, a aprendizagem baseada em problemas para poder incentivar os alunos a buscar essa solução. Quer dizer, você não dá necessariamente a solução, você incentiva ou dá o caminho para o aluno buscar essa solução. Qual o próximo? É estudo de caso. Pode ser um problema mais complexo, né, o caso, né? Onde você passa também essa liberdade para o aluno pesquisar sobre uma determinada solução conjunta sobre um determinado caso. Um caso de uso qualquer que você coloque para ele, numa forma de desafio, para ele poder pesquisar, não necessariamente sozinho, nem é recomendado fazer sozinho, sempre em grupo, de forma colaborativa, para ele poder apresentar uma solução para esse caso, né? Então é muito interessante. A física, acho que pode passar muito, química, biologia, né? Pode ter muitos casos, né, para poder passar para o estudante e buscar essa solução, né? E o nosso tema, que seria o Team Based Learning, o TBL, né, que, como o nome mesmo retrata, ele trata da formação de equipes dentro de uma determinada turma, para que o aprendizado ele seja feito em conjunto, de uma forma colaborativa, com compartilhamento de ideias, né? Então, o método que eu vou passar para vocês, ou a metodologia, é o TBL, que ele vai ser utilizado na formação de equipes de trabalho para poder resolver um determinado problema, ou desenvolver um determinado projeto, ou ou tentar solucionar um determinado caso que possa existir. Sempre de maneira colaborativa, um time montado de forma que eles possam atender os requisitos passados pelo professor de forma conjunta e que todos, né, adquiram aquele conhecimento. Então, quais são os benefícios, né, uma coisa que é muito perguntada das metodologias ativas, né, para os alunos, né? Autonomia, que vai possibilitar desenvolver a confiança. Então você dá autonomia para o aluno, sem dúvida que você vai estar possibilitando ele desenvolver essa confiança. Passar a enxergar o aprendizado como algo tranquilo, não é punitivo, né? Vai ser tranquilo porque é feito em grupo, é feito em conjunto, com um objetivo claro, bem definido. Tornar os alunos aqui aptos a resolver problemas, que é uma coisa que o mundo hoje exige, né? A sociedade que nós vivemos aí é desafiadora, então você precisa saber trabalhar com esses problemas, e o mundo do trabalho hoje ele é praticamente a resolução de problemas, né? Então você tem que saber fazer isso, né? Consequentemente, ele vai se tornar um profissional mais qualificado e valorizado, porque ele sabe resolver os problemas de uma forma tranquila e em grupo, dentro de um time, que é uma coisa muito valorizada hoje dentro do mercado de trabalho. Você não resolve tudo sozinho, você não consegue fazer tudo sozinho, você precisa de outras pessoas para você atingir um determinado objetivo ou resolver um determinado problema. E mais do que isso, os alunos se tornam os protagonistas, né, do aprendizado, eles são o centro, né? O professor ele passa essa confiança, ele vai ser uma fonte lá de conhecimento também para os alunos, um fio condutor lá da motivação, mas ele
O aluno ele passa a ser o protagonista do aprendizado. Acho que isso é muito importante. Quais são os benefícios da metodologia ativa para a escola? Então, maior satisfação dos alunos, sem dúvida, né? Se ele está motivado, se ele gosta de uma aula mais interessante, mais atraente, mais motivadora, ele vai ficar mais satisfeito. Melhora a percepção dos alunos com a instituição, ele vai gostar de ir para a aula, ele vai se motivar a ir para a aula. O aumento do reconhecimento do mercado, sem dúvida, né? Você tendo melhores alunos que conseguem reter mais conhecimento, aprender melhor de uma forma mais tranquila, você vai formar gente mais capacitada e mais aderente ao mercado de trabalho. Então, o aumento da atração de novos alunos para a escola, que é um dos problemas que a gente tem hoje dentro da escola, né? A captação desses alunos e a retenção. Então, a retenção dos alunos é um dos principais problemas hoje que nós temos em escola, né? E você tendo uma satisfação aumentada dos alunos, o grau de retenção também vai ser maior. Eles vão se sentir mais motivados a ficar dentro de sala de aula, consequentemente na escola, e mais alunos vão concluir o curso. E perguntas frequentes aqui que eu tenho de outros professores que me perguntam sobre a metodologia ativa. Então, devo usar a metodologia ativa em todas as aulas? Não há necessidade de usar inicialmente, pelo menos que eu penso, em todas as aulas. Você tem um processo de transição que é tanto do professor quanto do aluno. Então, o professor ele passa a utilizar algumas metodologias, você pode colocar um ou outro método, né? E dar uma aula diferente, né? Que pode motivar mais os alunos, e sentindo, né, essa adesão dos alunos, que também faz parte do processo, você vai implantando, né, progressivamente essas aulas com metodologias ativas em praticamente todas as aulas, como eu faço. Então você cria um método diferenciado, mas existe um período de implantação desse método, né, em que você vai se adaptando a essas metodologias. Então é importante você começar esse processo, mas evidentemente se houver necessidade de você dar uma aula no método tradicional, você volta e dá aula no método tradicional, explica, faz a aula normal, depois você volta para a metodologia do trabalho em grupo sem problema nenhum. Isso é natural, até nós vemos acontecer muito, né? A partir do momento que você sente que as aulas, utilizando metodologias ativas, elas são mais ricas, né? E os alunos passam a confiar no método e a gostar desse tipo de aula, você vai começar a utilizar esse tipo de metodologia ativa em todas as aulas que você for dar. Devo dar liberdade para os alunos? É a próxima pergunta. E dar autonomia possibilita o aprendizado? Sem dúvida. Tanto liberdade ou autonomia que você dá para os alunos possibilita muito aprendizado. Eu cansei de ver casos aí de grupos de trabalho que estavam com um determinado problema que eu passei para eles e eles conseguiram superar ou avançar, né, na resolução. Eles implantaram um método, um conhecimento que eu não estava prevendo colocar dentro da minha... não estava contido dentro da minha meta. Eles foram além, conseguiram desenvolver mais do que eu pedi. E isso, conforme os alunos passam a ter confiança dentro do processo, torna-se uma coisa comum. Então o aprendizado eles não fica fechado dentro de uma caixinha. Os alunos eles têm liberdade para desenvolver o que eles querem, né? E conhecer e aprender aquilo que eles acham interessante. Então, da liberdade, da autonomia, gera uma possibilidade de aprendizado muito mais efetiva, né? Como avaliar esse tipo de aula, né? Outra pergunta bastante recorrente. Como eu faço para avaliar o aluno que está desenvolvendo um projeto em grupo? Então, a avaliação ela tem que ser contínua. É aula por aula, você acompanhando o progresso do grupo de trabalho,
em cima do desenvolvimento de um determinado tema. Então não existe resposta fácil para o processo de avaliação, mas uma coisa que eu posso dar com certeza é que o método de avaliação antigo, provas, né, eles não podem mais ser utilizados, né? Você tem que criar um método de avaliação diferenciado. Então, que eu faço uma planilha de acompanhamento de evolução das entregas que os alunos vão fazendo, que os grupos de trabalho vão fazendo. Então, o processo ele é contínuo e eu faço uma escala de itens entregáveis. Então, trabalhos que eles me entregam, né? A evolução, desenvolvimento do trabalho que eles podem me entregar. Eu posso desenvolver um trabalho em 3 semanas, um mês, né? Então eu quero acompanhar a evolução desse trabalho. Então a avaliação é feita dessa forma. Em cima necessariamente da evolução do trabalho dos alunos, né? E os grupos de trabalho, como funciona isso, né? O aprendizado, isso é muito importante, né? O aprendizado ele é feito num grupo de trabalho e não individualmente. Então a entrega dos trabalhos, o conteúdo que é passado, os itens que devem ser entregues para o professor, pode ser um trabalho, uma apresentação, uma discussão, um debate, ele tem que ser em grupo. Então não é feita avaliação individual. Evidentemente que pode haver diferença, né, que você vê a diferença de desenvolvimento para cada aluno. Mas é importante que o grupo de trabalho ele se sinta privilegiado também, que essa entrega do trabalho ele seja em grupo, colaborativo. Tem que ser não pode ser individual, tem que ser um grupo coeso. E você tem que acreditar, o professor tem que dar essa autonomia para o grupo desenvolver o trabalho. E não um aluno apenas lá que vai poder desenvolver um determinado trabalho. Então tem que ser Por quê? Isso é uma competência que eu acredito que é uma exigência hoje do mercado de trabalho. Você não trabalha sozinho, você não pode trabalhar sozinho na busca da solução de um determinado problema. Você tem que fazer isso em grupo. Então, o saber ouvir, o saber escutar, o saber trabalhar em grupo, o saber dividir tarefas, faz parte de uma metodologia bastante requerida hoje pelo mercado de trabalho. Então, a palavra-chave é a colaboração e o espírito de equipe. Grupos autônomos de trabalho que possam desenvolver um determinado tema, e o papel do professor ele vai ser o quê? Orientador, tutor, dentro de uma avaliação contínua de trabalho. Então a gente continua nas próximas aulas a discutir sobre como implantar os grupos de trabalho dentro da metodologia ativa.